Ai, tem que fazer assim, né? Pra... Tá tranquilo, eu faço também. Obrigada. Hey everybody, how's it going? Aqui quem tá falando é o Guga. E hoje a gente tá com uma convidada especial pra Life Brasil. Oi, gente, eu sou a Lari. A Lari, pra quem não sabe, ela também é au pair e ela também é vlogueira aqui no YouTube. Então, o canal dela vai estar na descrição pra você poder acompanhar o conteúdo dela. Inclusive, tem um vídeo que ela fez comigo. Isso aí. Vai lá assistir mais tarde. Não agora, agora você vai assistir o nosso. Isso. Bom, hoje eu trouxe a Lari por um motivo muito especial. A gente vai conversar sobre um assunto que é extremamente importante pra quem tá pensando em ser au pair, que é... Relacionamento e as diferenças com a família. Bem... Bom, a gente trouxe a Lari nesse vídeo de hoje porque o assunto host family é muito importante e vai influenciar demais a sua experiência de vida como au pair. É verdade, se você for para uma família que não bate muito com o seu perfil, talvez a experiência não fique muito legal. Então a gente vai explicar para você um pouco de quais que são os diferentes perfis de host family que tem no programa de au pair. Na verdade, basicamente são dois perfis de host family. São aquelas que tratam o au pair como membro da família, ou então o relacionamento entre família e au pair é um relacionamento mais profissional. Então primeiro vamos falar sobre as host families que tratam você como membro da família. Bom, quando a família trata você como um membro da família, você vai perceber que o contato que você tem, a forma como você conversa com eles é muito mais aberta, é muito mais ampla, existe até muito mais um lado emocional envolvido nessa parte do tratar, entendeu? De tratar uns aos outros. Mas então, quando a host family ela quer realmente ter uma relação mais de família mesmo com você, que você faça parte da família, você vai ser realmente como a filha deles, ou o filho, né? Se você for menino no caso. Então você vai participar dos eventos, com eles vão te convidar para participar dos jantares, para conhecer o restante da família. Vai ser realmente uma nova filha, um novo filho ali da host family. Você vai se sentir como um membro da família, literalmente, né? Exato. E você vai até perceber que quando você vai trabalhar diretamente para as kids, a forma de tratar, a forma como o seu schedule é conduzido, ele às vezes é um pouco mais maleável, vamos dizer assim, é diferente. É diferente. É como se você estivesse na sua casa cuidando dos seus irmãos Sim, mesmo, sim, né? você acaba de fato sendo membro da família. Bom, alguém que de repente não gosta ou não dá satisfação para os pais no Brasil, acho que nesse tipo de família ia ficar meio estranho, porque eles gostam de saber, não só gostam, como se preocupam. Afinal, eles são responsáveis por vocês aqui nos Estados Unidos e vão querer saber aonde você vai, com quem você vai, até porque caso aconteça alguma coisa, eles sabem aonde pode te socorrer, pode ir atrás de você. Exatamente, como todo pai e mãe, eles vão sempre ficar antenados, sabendo sobre tudo que acontece na sua vida. O segundo perfil são as famílias que tratam você como um profissional au pair. Vai lá. Vai lá. Então, basicamente, essas famílias só vão querer que você cumpra o seu trabalho, os seus horários e mais nada disso, não tem mais nenhuma outra relação. Mas também não quer dizer que eles vão te maltratar, é só que você vai cumprir o seu trabalho, vai cuidar das crianças, fazer todo o serviço, mas ficou off, você vai pro seu cantinho e ele pro deles. Sim, de fato é uma relação muito profissional, uma coisa de você cumprir com o que foi programado. E assim, é muito importante ressaltar nesse perfil que não é um ponto negativo, certo? É mais uma questão de assim, perfis. Porque às vezes existem famílias que abrem a casa para uma pessoa estranha vir morar com você. E sim, vai te tratar com o máximo de respeito, mas você vai sentir que o afeto não é um afeto verdadeiro em termos de, sabe, tratar como se fosse um membro da família de fato. Mas não é por mal, é porque não fica uma coisa muito natural para a família. É muito mais uma questão cultural às vezes. Bom, então a gente queria ilustrar um pouco de como que é essa diferença entre perfis diferentes, né? Porque no meu caso, eu tenho um feeling pela minha família de essa questão de uma conexão forte em termos de que eu faço parte da família, por conta da forma como a gente conversa, a gente é muito franco e aberto um com o outro, a gente não pondera palavras para conversar a respeito do dia a dia, a gente fala sobre tudo a qualquer hora. Logicamente tem coisas que a gente só conversa entre eu e meus host pairs, a gente não fala na frente das kids. Bom, já no meu caso, na verdade é um pouco do meu perfil e do perfil deles. A gente tem um relacionamento bem mais profissional, então quando eu faço o meu trabalho certinho, quando eu fico off eu vou pro meu quarto, vou fazer minhas coisas e eles ficam com eles ali. Então dificilmente eu tá junto com eles depois do tempo off. De vez em quando acontece, que eu tava contando pro Gustavo, que eles me convidaram para ir assistir a festa das crianças, mas é uma coisa bem relacionada às crianças, sabe? Não é uma coisa da família, eu não sei com a família e tudo mais.
mais. Então eu também preferi ter esse relacionamento mais profissional, porque no meu tempo livre eu posso fazer o que eu quiser, vou fazer minhas coisas, vou, né, que nem tem o meu canal, eu vou procurar fazer as coisas no meu canal, porque eu sei que se eu tivesse com eles assim, que fosse mais parte da família, talvez eu ficaria mais tempo com eles e as minhas outras coisas eu acabaria deixando de lado. Então, pro meu perfil acabou dando certo, assim, como o Gustavo disse, não quer dizer que é porque é mais profissional que vai ser uma coisa ruim, que você não vai ser parte da família, vai ser uma coisa ruim, não vai. Depende do perfil mesmo da pessoa. Então, uma coisa importante também pontuar é que você deve saber qual o perfil que a família está procurando, porque às vezes ela quer alguém para fazer parte da família e você não quer fazer parte da família. Não que não quer, que não é seu perfil mesmo. E daí você chega lá na casa da família e daí acaba tendo aquele decepcionamento. Não sei, aquela decepção. Então acaba tendo uma decepção por parte da família, não só sua, e até você acaba ficando sem graça, não sei, eles querendo te incluir, você dizendo não, acho que fica uma relação chata. Então nunca esqueça também de perguntar e, enfim, tentar dar um jeito de saber o que a família está procurando. Então a gente trouxe 2 dicas para você poder lidar com as diferenças que existem entre os perfis de au pair e host family. Então, é basicamente você entender que a diferença cultural influencia na forma como a família age e reage em diversos tipos de situações e até mesmo com relação a opiniões de diversos assuntos. É verdade, até porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que é normal pra gente, pra eles não pode ser e vice-versa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra lidar com a frase I don't care. Porque pra mim soa muito rude, uma coisa assim, imagina, eu te perguntei uma coisa e a pessoa te olha assim, eu não me importo, tipo... Sabe, pra mim parece que é muito, mas pra eles é normal, sabe? É só uma familiar, não importa, pode fazer o que você quiser, sabe? Não é rude. Mas pra gente, pra nossa cultura, pelo menos pra mim, é meio estranho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí e tentar pensar que não é a nossa cultura, é a deles e tentar olhar aí por um outro lado. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu tive a maior dificuldade, porque no Brasil, como você vai dizer oi pra alguém? Geralmente você vai cumprimentar a pessoa com um beijo no rosto, ou também você vai com um beijo no rosto e um abraço. Você já vai engatilhado com um beijo no rosto. E aqui não é assim, cara. Não é assim. Fica uma coisa muito desconfortável pra eles. E pra você também vai ficar ainda mais. Então você tem que saber assim, fica com a mente aberta, vai ser normal, é tranquilo. E você tem que simplesmente lidar com as diferenças culturais e, bola pra frente, não fica travando por conta disso. Tem que lembrar, porque imagina, a gente chega aqui, a gente acha estranho que a gente não pode abraçar, não pode beijar, mas imagina eles chegando no Brasil, todo mundo abraçando, eles vão achar que estão sendo atacados. Exatamente. Né? Vai ser meio estranho, então a gente tem que lembrar dessas diferenças. Exatamente. Então, o diálogo, além de resolver os problemas, ele ainda evita todos os problemas, que é a melhor coisa. Então, se você não fica aquela coisa de você não entender, é melhor você conversar certinho, falar, que vai evitar qualquer outro problema, você se explicar antes, do que depois ter algum problema e ser pior, enfim, virar aquela confusão. Isso, outro ponto também que é importante com relação ao diálogo é assim, você sabe que quando você faz todo o preparativo para você ir para os Estados Unidos e ser au pair. Você pisou nos Estados Unidos, você esqueceu todo o inglês que você sabia. Isso vai acontecer com todo mundo. Então não fique com vergonha de perguntar mais de uma vez para você poder ver se você entendeu o que eles falaram. Ainda mais pela informação de trabalho. Não se segura, pergunta mais de uma vez, não importa. O pior erro que você pode cometer é por falha no diálogo, você acabar errando o horário de schedule das kids, ou então, isso vai criar problema pra você. É verdade, é muito melhor se passar por chato de ficar pedindo pra pessoa repetir, do que depois você ter que se explicar, ou aquela toda a situação de você esqueceu a criança na escola, não tem ninguém pra pegar, imagina que situação chata. Então é 1000 vezes melhor você perguntar e entender mesmo o que estão te passando e fazer tudo certo. Isso aí. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado por estar assistindo ao Au Pair Life Brasil. E, Lari, apresenta o seu canal para todo mundo. Isso aí, gente. Eu tenho um canal de au pair também. Na verdade, eu falo de várias outras coisas. Mas se você quiser me acompanhar lá, me acompanhar nas viagens, meu canal é o meu nome mesmo, é Larissa Vale. No link é Larissa com 2 L's, mas se você colocar lá no YouTube Larissa Vale, você vai encontrar. Vai estar o link dela aqui na descrição para você poder acompanhar o canal dela. Então, aquela velha história, se você gostou do vídeo, você dá joinha pra gente. Tem o botão pra você se inscrever perto da Lari, talvez. Eu acho que vai estar perto dela. Na cara dela, assim. Clica na cara dela. Não, na cara dela você vai pro canal dela. Pode clicar na cara dela. Clica na cara dela. Clica na cara dela, gente. Chorar. Se você for lá chorar, clica, por favor, na cara dela. É isso aí, então, gente. Tchau.